Sim. Olá, Iraci. Gostaríamos de iniciar ouvindo você sobre sua trajetória, sobre os modos como ela se entrelaça com o grupo de apoio a pais adotivos do Amazonas, LAPAM, bem como as questões da adoção, do maternar e das infâncias. Como sua trajetória acadêmica, profissional e existencial, tecida nos encontros, deslocamentos e experiências que atravessam sua vida, se entrelaça com o GAPAM e com as questões da adoção, do maternário e das infâncias. E de que modo narrar essa trajetória opera como um gesto de reflexão e autoria que produz sentido sobre si, sobre o outro e sobre os modos de existir nessas travessias. Ai, que lindo. Aí começa a dar aquela tremedeira. Mas é tudo que você inspirou, né? Que lindo, gente. Sim, eu gosto muito de falar sobre de onde eu vim, né? É, da minha infância, eu gosto muito de lembrar que eu só descobri que eu era menina com 12 anos de idade, porque até aquele momento nós, eu e meus irmãos, né? Hoje só somos dois, um é falecido. E nós três vivíamos no mato, né? Brincando, pulando, andando de canoa, caçando com meu pai. Tenho assim memórias muito gostosas que isso hoje meu filho, né, que me deu três netos, meu filho faz a mesma coisa com os filhos, que meu pai vinha num Fusquinha, né, batia lá, buzinava lá no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, as freiras saíam correndo, Iraci, teu pai está lá fora, deve ter acontecido alguma coisa. Eu nem me espantava, que eu já sabia, papai gazetou o trabalho, tá pegando meus irmãos, cada um numa escola, e a mamãe já está lá com a cesta cheia de coisa para a gente comer no caminho. Nós vamos para o ramal, vamos tomar banho de rio, vamos ver a natureza. E naquela época, né, 50 anos atrás, estou com 56, a gente podia criar os bichos silvestres. Da minha casa tinha tudo, cutia, macaco, né, tudo tinha. E era dessas nossas aventuras que nós íamos com o papai, com a mamãe, que hoje ainda são vivos. E então era aquela, igual a Dora Aventureira, né? Que é o filme hoje dos meus netos. Pensa na Dora Aventureira, era assim a nossa vida, no meio da floresta, tomando banho de rio, né? Com meu pai, minha mãe. E isso foi fortalecendo esse sentimento de família, né? Família, nossos familiares que moravam no Rio, em São Paulo e outros lugares, vinham para Manaus porque eles queriam participar dessas aventuras, né? Que eles queriam ir para o meio do mato com a gente. Meu pai, quando se aposentou com minha mãe, foram morar no Rio Urubu, como se fosse uma ilha. Então nós passamos a nossa adolescência também assim. Então, essa infância no meio da natureza também fez com que eu conhecesse o interiorano mesmo, o ribeirinho, né, o mateiro, né, pessoas que trabalhavam com fazenda, com gado, com planta. E foi um privilégio tão grande viver isso na nossa casa, porque as pessoas migravam dentro da nossa família. Então, todo mundo, essa ideia, foi a primeira ideia de adoção na minha vida, que eu me entendo por gente, foi a primeira ideia de adoção, porque na minha casa, a minha casa é uma família adotiva. Sempre tinha uma cadeira ali vazia para alguém sentar. A comida sempre dava para mais um, né? Sempre tinha uma rede para desenrolar para alguém pernoitar, né? E nós fomos acostumados a comer junto com o peão, comer junto com quem estava ali cuidando do sítio, né? Comíamos a mesma comida, no mesma louça, no mesmo ambiente, sentado no chão ou na mesa. Então todos somos um. E nós fomos habituados a ter essa ideia grandiosa de receber e de acolher, né? E então essa minha infância foi toda misturada com outras infâncias,
com filhos de caseiro, com filhos de quem morava no ramal, né? E a gente via que ali aquelas crianças misturadas, eu no meio, não tinha diferença, né? Não importava se aquela criança chegou com um carro, chegou numa canoa, né? Ou talvez nunca vai ter a chance de sair ali daquela tapera. Mas nós, enquanto crianças, nós nos misturávamos. Íamos crescendo de tempos em tempos, nos vendo, né? E aí, né, acaba que essa infância vai chegando ao fim, né? E eu me vejo assim na adolescência com muita dificuldade, né? Porque eu sempre fui muito livre, né? Sempre fui na curva, né? Fora da curva. Então vieram aí as diferenças, né? E até mesmo a dificuldade relacional parental, né? Porque uma coisa que eu acredito muito é que uma infância intensa, uma infância onde eu tive colo, onde eu tive voz e vez, foi possível eu posso usar até uma palavra assim, perdoar todas as falhas que os meus pais tiveram comigo na minha adolescência. Por quê? Porque a infância me deu certeza daquele amor, né? Me deu certeza que eu tinha um lugar dentro da minha família, com os meus pais, com meus parentes, meus avós, meus tios, primos, né? Os meus primos, eles são como irmãos para mim, né? E é o legado que eu deixei para os meus filhos e é o legado que os meus filhos estão deixando para os filhos deles, né? Que é cíclico, a gente não vive sozinho, né? Ninguém é uma pedra no meio do caminho, nós vivemos em sociedade e nós vivemos necessitando um dos outros, seja família, seja parente, seja vizinho, seja amigo, colega de trabalho. A gente precisa saber conviver com as pessoas porque nós precisamos sim um dos outros, né? Então, nessa trajetória de criança, é interessante que a gente fica sendo saudosista, né? Que hoje eu não posso abrir a minha porta, o meu portão, abrir ele todo e dar um prato de comida, porque eu tenho medo de alguém me assaltar, entrar na minha casa, me sequestrar. Há tempos atrás, não. A minha mãe, meu pai, né? Meus parentes, meus avós, era comum. Entra, senta, pega um prato de comida. Entra, senta, Iraci vai buscar um copo de refrigerante, vai buscar aquele cafezinho. E a casa estava aberta para essa pessoa estranha. Hoje não podemos mais fazer isso. Então a gente precisou reinventar essa prática para os próximos que virão, né? Não podem ficar se sentindo, sendo vulneráveis, mas também não podem deixar de ser solidários. Né? Então, nessa trajetória de mato, de sítio, de andar por aí, aprendemos a humildade e aprendemos a gratidão, né? De estar no prego, no meio do mato, e vir um senhorzinho com seu terçado para ajudar a empurrar o carro, né? E esse senhorzinho, outro mês você volta e você bate lá na casinha dele e leva um presente. Ele não imagina que aquela pessoa lá de Manaus voltou lá para dar um presente para ele. Mas porque aquela gratidão ali, naquele momento, foi importante. E a gente aprendeu gratidão, né? Aprendeu a ser humilde, a ver que o outro, mesmo sem conhecimento, muitas vezes ele tem mais conhecimento de mundo do que você. Ele sabe sobreviver de coisas que talvez você não saiba sobreviver. Então, a minha infância ela foi muito produtiva. A minha infância com meus irmãos, por mais... tinha briga. Meus pais contam até hoje que eu corria de faca atrás dos meus irmãos. Eu não me lembro disso, juro por Deus que eu não me lembro disso. Mas as más línguas dizem que eu era braba, né? Aí que eu corria atrás dos meus irmãos com faca de manteiga, atrás deles, para brigar, né? Mas nós éramos assim, muito unidos, né? Uma irmandade, uma fraternidade muito forte, de um cuidar do outro. E isso
meu irmão faz hoje com os filhos, né? Nós também. Então, essa união de irmão, essa união de vizinho, eu lembro que meus pais me ensinaram também, nesse período de infância, que eu jogo até os 12 anos, mais ou menos, o Natal na nossa casa, a Páscoa, era uma mesa comprida como essa. Todos que trabalhavam na nossa casa naquele ano, pedreiro, marceneiro, eletricista, babá, todo mundo era convidado para vir fazer o café de Natal, o almoço de Natal na nossa casa. Por quê? Porque em casa precisava se aprender a agradecer as pessoas, né? E agradecer e não existir mesmo essa coisa do eu sou melhor que você. Eu sou mais que você, eu tenho mais que você. E então, o que isso me traz hoje para compor a Iraci? Tudo que eu ensino na sala de aula, no GAPAM, na mesa de casa, no dia a dia, foi tudo produzido, foi tudo fomentado lá na infância. O que eu consegui ser no início da adolescência foi fruto da infância. Para eu conseguir sobreviver uma adolescência, com todas as dificuldades, né, de um adolescente naquela época, até a grande dificuldade que se tem até hoje, relacional de pais e filhos na adolescência, né, foi possível por conta de uma infância prazerosa, acolhedora, respeitosa, equilibrada. Nós ficávamos de castigo, né? Nós tínhamos ali as regras e as normas, né? Meu pai era muito severo, minha mãe também, mas extremamente amorosos, respeitosos, né? E aquilo que faltou na adolescência não teve impacto para a minha juventude e adultez, não teve impacto, né? Então, hoje a Iraci, ela é fruto de uma educação tradicional, mas é fruto de uma educação que teve uma base forte, uma base em que a criança não precisava ser educada na pancada, mas que tinha suas normas e regras sociais, morais, religiosas dentro de casa, mas que conviveu, teve a oportunidade de ser exposta a todas as tipos, formas de pessoas, culturas, né? Sociedades diferentes, seja na capital, seja no interior, né? A sobrevivência de respeitar a terra, de respeitar os bichos, né, as árvores, né, esse cuidado com a natureza é que traz a nossa ideia de cultura adotiva, né? Quem falou pela primeira vez de cultura da adoção foi o Luiz Schettini, que é um grande filósofo, psicólogo, né, pesquisador e escritor da adoção. E o Luiz Schettini, quando ele trouxe para Manaus há 20 anos atrás esse tema, que foi a atitude adotiva, e aí nós incrementamos a atitude adotiva no Amazonas, né? Essa atitude adotiva eu me enxerguei o tempo todo ali dentro, né? É quando eu adoto a pessoa, meu vizinho, eu adoto meu patrão, eu adoto a minha sogra, eu adoto meu marido, eu adoto meu filho. Hoje nós falamos dentro de escolas, por exemplo, que a adoção não é só para aquela criança que não tem pai ou mãe, que está num abrigo. A adoção, a gente adota o nosso filho desde o ventre, né? Quantas escolas, eu por mais de 15 anos trabalhei em escolas particulares e por muitas vezes eu vi o pai chegar com um carrão, né, com o motorista e descarrega literalmente os seus filhos da porta da escola. Não sabe quem é o professor, não sabe qual é a série da criança, não sabe
do que essa criança gosta, não vai para reunião de pais, mas o material está ali, está todo pronto, o material, né? O financeiro está ali, mas o cuidado, o amor, o afeto, né? A corresponsabilidade educativa, não existe. Então, isso foi adotar. Essa criança não foi adotada pelos seus pais biológicos, né? Então, eu sempre me senti adotada pelos meus pais. Eu não lembro de um dia, de uma apresentação de dança, de um campeonato de vôlei que eles não estivessem lá, que eles não estivessem ali na plateia me vendo, né? Não lembro de um dia que tenha falhado. Mas, claro, Iraci, então tu viveste uma infância irreal que hoje não tem. Infelizmente, não tem. Eu gostaria muito, né? Um sonho que essa infância fosse uma infância acessível para todas as crianças, né? Ela não é impossível, porque nós podemos ter uma infância prazerosa e acolhedora sem dinheiro, sem tantos recursos, né? Sem ter um cardápio nutricional para comer todo dia, né? Porque a infância ela precisa de pouca coisa, né? Ela precisa de cuidado. Quem sabe cuidar sabe dar uma infância com qualidade para uma criança ou um adolescente, né? E aí eu saio dessa infância e eu me lembro agora do GAPAM, né? Quantas crianças que estão ali abrigadas, quantas crianças vão voltar para sua família biológica ou depois vão voltar novamente para o abrigo e os anos vão passando, e os anos vão passando, e essa criança vai sendo criada como batata, pulando de casa em casa, de abrigo em abrigo, né? E vai se perdendo. E quando a gente pensa assim, o que vai ser, eu estou criando um futuro para as crianças. Então o futuro já está aqui, já está acontecendo, é o não futuro. Já está acontecendo, porque uma criança que não tem referência de um lar, né? Uma criança que não sabe o que é uma cama, uma criança que não sabe o que é um prato com uma comida básica, uma criança que não sabe o que é um cafuné, ou um abraço, que adulto vai ser? Que pai vai ser? Que mãe vai ser? Que avó vai ser? Né? E uma grande discussão é sobre as mães que doam seus filhos, o julgamento. Essas mães também foram abandonadas por uma sociedade machistas, que elas têm que parir, elas têm que ser mãe, elas têm que dar o peito, né? Elas também são vítimas dessa sociedade machista. Elas também foram abandonadas pelo Estado, foram abandonadas pela sua família, foram abandonadas pelo Estado também, né? Então, não cabe a nós julgar essa mãe, essa falta de maternidade. Nós estamos falando hoje de maternidade, de maternagem, de infância. Estamos falando de algo que é necessário acontecer. Não é ficar só no, poxa, não tem. Não, vamos fazer acontecer. É possível fazer acontecer até dentro de um espaço lúdico, público. Aquilo que uma criança não tem dentro de casa, ela pode ter dentro de uma escola. Ela pode ter dentro de uma creche. Ela pode ter dentro de um abrigo. Ela pode. Quantos abrigos e famílias acolhedoras espalhadas pelo Brasil, né, salvaram vidas? A gente me arrepio todinho, isso é verídico. A gente vivencia na pele crianças que chegaram aos seus 18 anos e foram salvos dentro de um abrigo. Nunca vão ser adotados, mas eles têm uma referência de mãe, da cozinheira, do motorista. Seria o ideal? Não, porque esse é o melhor dos mundos. Mas o que dá para ser feito alguém tem que tomar a conta dessa criança. Alguém tem que dizer, eu posso te amar. Alguém tem que dizer, como é que está a tua nota? Olha, você está crescendo, você está bonita. Alguém tem que tomar conta disso. Se não tem, alguém pode, né? E todos nós somos capazes
de dar esse amor, um professor, né? O motorista da Kombi, né? O barbeiro, né? A moça que vende o pão, todo mundo pode. Porque a criança precisa de pouca coisa, ela precisa de um olhar, né? A criança precisa da mãe, precisa do pai, precisa de uma avó, precisa. Mas quando ela não tem, ela consegue fazer conexão com outras pessoas. Ela consegue fazer conexão através do afeto. Então, muitas crianças passaram pela minha casa na minha infância, né? Que chamam minha mãe até hoje de vó, que me veem como irmã. Onde nós nos encontrarmos pela vida, nós vamos nos reconectar novamente. Por quê? Porque aquilo foi ensinado. Foi ensinado. A gente não nasce sabendo amar, né? Não é todo mundo que ama, não é todo mundo que gosta de gente. Quando eu falo para os grupos de pedagogia ou para a psicologia, eu gosto muito de dizer que se você não gosta de gente e está na área da educação, você está no lugar errado, sabe? Vá fazer qualquer outro curso, vá fazer qualquer outra, vá ter outra profissão, mas se você não gostar de gente, você está no lugar errado, né? Isso a gente nasce, mas também aprende a gostar de gente, né? Porque nós somos, se eu não consigo me enxergar no espelho, eu não me suporto um dia sozinha comigo mesma, então realmente eu não consigo gostar de ninguém, não consigo gostar de gente. E essa é assim, vocês, desde o ano passado que vocês vêm me provocando, né? Falar dessa infância esquecida, por muitas vezes esquecida, mas que ela foi muito importante para mim. E que eu e meu esposo, que somos casados há 35 anos, né? Tentamos fazer da mesma forma com os nossos filhos, né? Então, sair em aventura, passar 3 dias de carro indo para Venezuela juntos, para Boa Vista, né? Indo para sítios, levando os nossos filhos, e o meu filho mais velho, que tem 35 anos, ele fala assim, eu lembro que a mamãe vai levar uma cesta cheia de comida, igual como a vovó fazia, porque ele também andava com a vovó, né? Então ele sabe que ia ter as besteirinhas, que a gente vai para o supermercado para comprar as coisas, para levar para dentro do carro. Então, cada pedacinho de memória, ela compõe a grande formação de uma pessoa. São poucas coisas. O dia que você ficou esperando o Papai Noel passar e ele não passou. O dia que você descobriu que o presente estava escondido dentro do guarda-roupa, né? O dia que todo mundo esperou os cachorrinhos nascerem da cadelinha da casa. Tudo isso são memórias que são construídas dentro de casa. Então, por isso que a infância, ela não é cara. A infância não é cara, né? O dia de fazer pipoca, o dia do cinema, né? O dia dos meninos, né? O dia só das meninas, tudo isso compõe a infância. E eu vejo isso acontecer dentro da minha casa, agora com os meus netos, porque o meu filho aprendeu, né? E eu espero que a minha filha futuramente faça isso com os dela, que ainda não tem. E eu sempre falo dentro do GAPAM que isso é importante. Quando eu recebo uma criança, ela não vem como uma folha em branco. Quando eu recebo uma criança dentro de casa, ela já vem com uma história. Ela já vem com a mochilinha dela, com muitas histórias de perdas. Histórias talvez que eu e vocês nunca vamos passar, ou tenhamos passado. As crianças abrigadas, acolhidas, elas vêm para uma família com uma expectativa. Mas ela também vem ali com muitos medos, porque ela não aprendeu a confiar, ou ela foi traída, né? Então ela não foi amada, ela não foi cuidada, as feridas delas vêm abertas, né?
as feridas elas vêm muito abertas e não é com pena que a gente vai fechar, mas com cuidado, com uma fala correta de fortalecimento, né? Com tá tudo bem, você errou, não tem problema, mas a próxima vez você vai ter mais cuidado, né? Então os valores vêm diferentes, a história de vida vem diferente, os desencontros vêm diferentes, né? E a minha experiência de vida com pai e mãe é uma que nunca essas crianças vão ter, ou talvez tenham tido, porque nem todas vêm de famílias desestruturadas, abusivas e violentas. Elas podem vir também de famílias que, por uma infelicidade, essa família precisou se desfazer, mas ela tem uma memória de infância boa com a sua mãe, ou com a sua avó, ou com a sua irmã mais velha que ficou com ela. Ela tem uma lembrança. Então, quando vem para uma família por adoção, eu preciso respeitar essa história. Preciso respeitar a história. É igual casamento. Quando eu casei, né, meu marido não tinha experiência de mato, de bicho, de floresta, né? E de repente ele entra numa família que exala interior, né? Todo mundo sabe caçar, todo mundo sabe atirar, todo mundo sabe nadar, todo mundo sabe pilotar uma canoa, e ele vem e se conecta, né? Se adequa, respeita a cultura daquela família que está entrando, e a gente respeita a cultura do outro que está entrando. E aí a beleza, né, do casamento, quando você consegue administrar todas as diferenças. E dentro da casa adotiva é bem isso, são as diferenças. As diferenças, elas precisam se aproximar para se conectar. E aí vem o pertencimento, o sentimento de pertencimento, o sentimento de fazer parte de uma família. Quando essa criança percebe que ela faz parte dessa família, aí você tem certeza que o final feliz aconteceu. Mas enquanto ela não tiver essa certeza, ela vai testar, ela vai dizer que você não é a mãe dela, que ela quer voltar para o abrigo, né? Ela não vai deixar você tocar. Nós temos histórias assim, quem puder ler o nosso livro, que é Histórias de Adoção no Amazonas, são histórias lindas, né? História como do Mauro, dos filhos do Mauro, né? Que são quatro irmãos, né? E o Mauro sempre fala da questão do toque, como era difícil ele tocar nas crianças, a rejeição delas, né? A tensão corporal que elas apresentavam, o choro noturno, o terror noturno que eles apresentavam, né? Então, olha só, uma criança que não consegue dormir, uma criança que não consegue, está em vigília, o tempo todo em alerta. Como que existe uma infância assim, que você não dorme direito, né? Que você está o tempo todo preocupado se alguém vai abrir a porta, se o toque, aquele toque que está tendo em você tem uma segunda intenção, né? Uma infância em que a fala, uma fala aborrecida, ela vai gerar uma agressão física. Porque se hoje eu tiver uma fala agressiva com os meus netos, eles não têm dúvida alguma que a vovó está aborrecida, mas que aquilo passa. Não vai ter uma violência depois. Não vai ter uma repercussão maior. Para as nossas crianças, não. Essa repercussão é real. A violência virá. O quarto trancado virá, né? Ela colocada dentro de um camburão com água e tampado virá, né? Uma comida podre virá como tortura, né? Então, sim, nós temos que falar sim dessas infâncias prazerosas, produtivas, boas, né? Adequadas, harmônicas, com dificuldades, claro, né? Como em qualquer lugar vai ter.
mas que é possível toda criança no Brasil ter. É possível. Mas alguém tem que tomar conta disso. E não precisa ser só o pai, não precisa ser só a mãe, não precisa, mas pode ser o vizinho, pode ser o professor. E nós estávamos conversando agora sobre os abrigos e o tempo que essas crianças passam, né? E um menino de 17 anos, de 18 anos que sai do abrigo e que ele pode ser adotado, e nós temos no GAPAM adolescentes que foram adotados com 16 anos, com 17 anos e meio, né? Essas crianças, eles podem ser resgatados. A criança interior dele ali está gritando: eu quero de volta a minha infância. E ele pode ter num novo momento, né? Numa nova chance para a vida dele. Sobre a cultura da adoção, de entender a adoção para além, né, dessa idealização, digamos, né, das condições ideais que você fala, tanto da maternidade como da família, né? Então, quando você traz essa base da sua infância, eu acho que você já trouxe boa parte do que o roteiro perguntava em relação a essa dimensão de reinventar também, né? Então, eu só vou ler aqui para você se Ver se situar. faltou alguma coisa, Mas aí eu eu acho coloco, que, né? olha, perfeito, ó. Considerando as experiências que você acompanha, como as maternidades têm se constituído na contemporaneidade como processos em constante reinvenção de si, tensionando as normativas idealizadas do amor materno e fazendo emergir modos de maternar que escapam, resistem ou se afirmam à margem dos reconhecimentos sociais. Que se trouxe toda a sua trajetória e se trouxe essas dimensões de reinvenção desses lugares, né, que a gente às vezes idealiza, romantiza, né, mas que é possível. Quando você falar em França, não precisa de tanto, precisa de cuidado, de amorosidade, né? Então eu acho que você tocou em pontos que a gente já estava assim, né, tensionando, né, pensando, refletindo com você. Mas uma coisa que eu gostaria, assim, também que está dentro do roteiro, dentro dessa questão da maternidade, que é o Guilherme colocou muito bem assim, a Mônica também acompanhando, ó. Adoção como encontro e reinvenção do maternário. Eu sou professora de educação das infâncias há muito tempo, e para a gente é sempre um desafio, né? A gente que leva as estagiárias para as creches, para as escolas, trabalhar com essa dimensão do adotar para além do que a gente tinha como concepção de adotar, né? Então, como você traz esse. Eu fui adotada pela minha família. É sua família biológica, mas você pode não ser adotada por sua família biológica que despacha os filhos da escola, da creche, né? Então, se você pudesse comentar um pouquinho mais, a pergunta está assim, ó. O tornar-se mãe, no contexto da adoção, pode ser compreendido como um acontecimento que se tece no tempo, no qual maternidade e infância se constituem de modo relacional. Que forças, então, emergem desse entrelaçamento, capazes de inventar, a cada instante, novos modos de ser mãe e de tornar-se criança? Até me deu vontade de chorar. Nossa Senhora. Me arrepiou na edição, né? Mas realmente de arrepiar. É de arrepiar, porque não basta amar, Não. né? O amor não basta. Se ele bastasse, tudo estava resolvido. Bastava dizer eu te amo, estava resolvido. Mas o amor não basta, né? O amor, ele, além de prazeroso, o de duradouro, né? Ele precisa ser tecido. A gente precisa ter determinação, né? A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estudar, né? A gente precisa se esforçar, a gente precisa se dedicar. Eu aprendi a plantar. Depois que eu me acidentei, fiquei em casa, agora já sou aposentada, eu gostava de planta. E eu achava que eu conseguia matar cacto, né? Hoje, eu consigo ter.
e vejo as minhas plantas crescerem, mas ela precisou de dedicação, que eu não tinha, porque eu trabalhava os 4 tempos da minha vida, né? Manhã, tarde, noite, fim de semana eu trabalhava, então eu não tinha tempo. Então eu não tinha tempo para plantar, eu não tinha tempo para ver que um cacto grande ele dá uma flor depois de muitos anos, né? Tive que descobrir que os lírios da terra, né, e são de batata, e eles, de ano em ano, eles florescem. Então eu acabava jogando um monte de batata fora. Tudo isso eu tive que aprender, porque eu precisei ter tempo, dedicar tempo. E a maternidade, a maternagem é a mesma coisa, a gente precisa de determinação, a gente precisa de tempo, a gente precisa cuidar, regar, tirar as folhas mortas, né? Alimentar. E, e hoje nós mulheres não temos tempo. Então eu sou muito severa. Primeiro dia de palestra do GAPAM, que nós falamos dos mitos, dos preconceitos, eu faço questão de estar nesse dia, porque eu faço um pupurri de tudo que já vai ter. Eu gosto muito de dizer que se você quer adotar, se planeje a sua vida, é uma gestação. Então você vai diminuir, você vai primeiro trabalhar muito, guardar dinheiro, fazer sua poupança, fazer seus investimentos, fazer tudo o que você precisa fazer, pelo menos em um ano. No segundo ano você começa a diminuir sua carga horária, o seu ritmo. Aprenda a viver com o que você está recebendo, né? Comece a planejar sua casa, sua mudança de bairro, qualquer outra coisa, sua saúde. Porque só você dizer que você quer muito adotar não adianta. A sua casa é o que menos é necessário, né? O seu salário é o que menos é necessário, né? Você ser casado, solteiro ou separado é o que menos interessa. Porque o que mais interessa é o que você vai fazer quando seu filho chegar. Porque se você passa 3 anos, 4 anos na fila da adoção e você não se preocupou em se desintoxicar, se curar dos seus traumas, dos seus problemas, se você não procurou ser melhor como pessoa, você continuou sendo aquele vizinho antipático, você continuou sendo aquele chefe tirano, aquele professor grosseiro. Então, meu filho, não vá buscar uma criança que vai precisar muito de você e que vai ser muito diferente de você. Não vá, porque nós precisamos de uma família para uma criança. Essa família tem que ser a última Coca-Cola do deserto. Não é uma criança para uma família, é uma família para uma criança. Por isso que tem que escolher a melhor família daquele grupo de 180 famílias que tem na fila da adoção. Né? Não é para qualquer. Então, se você não se preocupou em mudar o seu jeito de ser, diminuir a sua mania de limpeza, diminuir a sua neurose, sua mania de tudo estar perfeito, do perfeccionismo, se você não melhorou a sua inflexibilidade, por que você quer ser mãe? Por que você quer ser pai? Porque você vai sofrer e você vai fazer o seu filho sofrer. Né? Então, nem todo mundo nasceu para ser mãe. Eu não quero ser mãe, eu não quero criar ninguém, né? E você não precisa de uma criança para ser feliz. Mas existem famílias que precisam de uma família para ser feliz. E quando eu falo família, é uma mãe solo, é um pai solo, é uma família homoafetiva, é uma família hétero, é uma família. Né? Só que essa família tem que ser diferenciada. Ela não pode ser de qualquer jeito. Ela precisa ser trabalhada, né? Ela precisa ser melhorada. Né? E aí, nós mulheres, trazendo para o tema que é proposto hoje, nós mulheres temos tido pouco tempo, né, para pensar essa maternagem. Nós estamos muito no ops, quando vê já está grávida, quando vê já está com filho. Né? E criar filho não é fácil. Educar filho não é fácil.
né? E a gente precisa se dedicar. A infância, ela perde muito quando nós mulheres estamos assoberbadas. E do GAPAN, eu sou muito, muito rigorosa nesse sentido. E digo para as mães, se você, e é mãe ou pai, se você quer ser mãe ou pai, você precisa se dedicar e se sacrificar. Uhum. Você vai precisar diminuir a sua carga horária, porque se é para você ter um filho só para dizer que você tem um filho e você vai deixar com uma babá ou vai deixar numa creche desde o primeiro ano de convivência, então você não serve para adotar. Inclusive, nós temos um projeto, que é o projeto do grupo terapêutico, que acompanha o primeiro ano de convivência. É justamente para nós verificarmos isso. Ah, no primeiro ano você não tem tempo? No primeiro ano você não deixou um turno? No primeiro ano você passa o dia todo fora? Você só chega às 10 da noite? No primeiro ano, no fim de semana, não tem vida de família? Então você não precisava ter tirado ele do abrigo, porque no abrigo ele estava melhor acompanhado. Então, a maternagem, ela perpassa por essa dedicação, né? E eu penso, eu também sou uma mulher que buscou sucesso, eu sou uma mulher que buscou se realizar, né? Eu fiz a minha faculdade, trabalhei onde eu queria trabalhar, né? Fui docente do ensino superior, até onde quis trabalhar, né? Eh, Fui muito feliz em tudo que eu fiz na minha profissão, né? Mas nós tentamos, enquanto família, estar presentes em vários momentos da vida dos meus filhos, dos nossos filhos. Mas mesmo assim, em algum momento nós também falhamos. Por quê? Também eu não posso dizer, se dedique 100% a seu filho e você vai ser uma mãe frustrada. É muito complexo falar disso. É muito complexo falar de seja uma mãe perfeita, seja um pai perfeito. Não existe perfeição sem você também ter tido prazer nisso, né? Então, falar de maternagem é falar que cada um precisa buscar o seu melhor, fazer o seu melhor. Que não é o que dá para ser, porque o que dá para ser é o resultado que nós temos. Meninas grávidas na adolescência, adolescentes usuários drogaditos, usuários de álcool, de cigarro, né? São tantos jovens perdidos na vida, fazendo racha, roubando, e que às vezes nem precisam roubar, que os seus valores estão invertidos. Por quê? Porque nós não estamos dentro de casa, nem pai nem mãe mais, né? Então, nós precisamos entender que para a infância dar certo e para a adolescência ser a cereja do bolo, pai ou mãe, mas principalmente nós mulheres, precisamos nos dedicar. Nós precisamos saber aonde nós precisamos sair um pouco de cena, aonde nós podemos dar mais, aonde nós podemos dar menos, aonde nós podemos nos dar de presente, né, o ócio, né, onde nós podemos nos dar de presente um estudo, né, uma viagem, mas nós não podemos esquecer que nossa produção maior é pessoas para o futuro, para herdar esse mundo. Quem são eles? Quem é que eu estou produzindo? Porque sou eu que produzo meus filhos, sou eu que produzo meus netos, né? Eles têm o livre-arbítrio, eles têm, claro, os seus próprios pensamentos, sua essência, seu jeito de ser, vão ser tudo aquilo que talvez eu nem queira que eles sejam, eles vão ser. Mas eu produzi aquilo, eles vão ser o que eles quiserem ser, mas eu produzi a base deles. Eu dei o que eu tinha de bom. A gente dá o que tem de bom. O que é de bom? São os nossos valores, é o sentimento de cuidar do outro, é o sentimento de respeito,
né? É o sentimento de dar vez e voz para outra pessoa, que eu não sou o centro das atenções, que eu não sou o mais importante, o mais inteligente, que todo mundo pode contribuir, não sou só eu, né? Enfim, a gente acaba levando para outra discussão, outra conversa, Imagina. mas trazendo para a proposta, né? As nossas mães no GAPAM, elas entram na adoção muito cheias de expectativas. As expectativas elas são num nível hard, tão grande, que saem do real, esquecem o real. Então, por tempo, batem muita cabeça, depois volta para o real de novo, né? É, sem querer, acham que só dar colo, dar muito beijo, dar muito presente, fazer tudo o que quer, isso vai dar certo, e não vai dar. Não vai dar, porque é um ser humano que vai testar ordem, norma, regra, vai testar o teu amor, vai testar quem é o elo fraco da tua família, quem é o que diz o não, não, quem é que diz o não, sim, quem é o que só diz sim, qual é o que tem medo do choro, da birra, né? Então, as mães, as nossas mães do GAPAM, elas vêm muito feridas. Elas vêm de experiências de infertilidade, elas vêm de experiências de luto. Eu e meu esposo fizemos um luto de 10 anos para poder adotar. Quando nós tivemos certeza que nosso filho que viria não era para substituir nenhum bebê morto, foi quando ela nasceu na nossa vida, né? Então, as mães por adoção, elas também vêm com cicatrizes, elas vêm frustradas, elas vêm machucadas, né? Elas vêm se sentindo inúteis, elas vêm com baixa autoestima, a cobrança social, né? Namorou, casou, e agora cadê o filho? Né? Quando é que vem esse filho? Por que esse filho não vem? Né? Então elas já vêm sendo massacradas, massacradas. E aquelas que estão testando o seu corpo, mutilando o seu corpo o máximo possível para ter um filho biológico. Porque quando eles vêm para adoção, nem todos a adoção faz parte, como no caso do meu e do meu esposo, não foi uma opção a adoção. A adoção já era uma realidade para nós quando nós casamos. Tendo ou não tendo filhos biológicos, nós iríamos adotar. Mas nem todos pensam assim. A maioria vem buscar a adoção no processo de adoção como último recurso, depois que ela já está machucada, que já fez tentativa de tudo que é tipo de gravidez, de formas de gravidez, né? Ela vem dolorida, sem contar com outras tragédias, né? De perdas e tudo, ou pessoas que, quando acordaram para a vida, já estava tarde demais para engravidar, já estava tarde demais para ter um filho. Então, são histórias, são dramas também. Então, essas mulheres, elas vêm com histórias. Então, imagina, elas precisam se curar para poder aprender a curar o outro, né? Então, a gente trabalha muito essa questão que, durante o processo de adoção, que bom que é longo, que é demorado. Precisa aproveitar esse tempo como uma gravidez invisível. Faça um pré-natal invisível, né? Além de você cuidar das questões práticas, né? Financeiras, social, ritmo, trabalho, mas também trabalha a sua questão emocional, suas frustrações, seus traumas, para que você esteja bom o suficiente para lidar com os traumas que vão vir aí dessas crianças para sua casa. Então, é muito pesado, não é fácil você ser mãe, cuidar das suas próprias dores para poder aprender a cuidar da dor do outro. Então, essa parte, né? Tem uma.
É porque assim, nós no dossiê, eu junto com uma colega que é professora lá em Santa Catarina, nós fizemos a resenha de um livro que eu não sei se você conhece, que é o Manifesto Antimaternalista, Não. da Veria Conelli, que é uma psicanalista que pesquisa a questão da adoção, porque ela descobriu aos 13 anos que ela tinha sido, que a mãe dela tinha sido adotada. Aos 13 anos, ela desconfiou da diferença de aparência com os avós. E aí ela perguntou para a mãe, e a mãe confessou, assim, com um misto de tensão, de que ela ia renegar a família. E ela começa o livro dizendo isso, que os temas de pesquisa que nos escolhem, né? E que aquele tema é um tema muito caro para ela, e por isso que ela queria, ela pesquisa isso e lançou o livro. E o livro é justamente esse ponto que você fala, de como nós, mulheres, nos fortalecemos contra esse maternalismo romântico, que muitas vezes está completamente fora da realidade das mulheres, né? E aí, isso eu estou te dizendo porque queria que você comentasse, daí vocês fiquem à vontade também, né? Mas que você comentasse um pouco, dentro disso que você trouxe, que atravessou todos assim, os eixos de uma forma muito conectada, mas especialmente sobre o território amazônico, sobre a realidade desse território, dessas mulheres daqui, dessas redes, como podemos pensar essa cultura da adoção como um processo de resistência também, né? Uma outra coisa que eu pensei ouvindo você, que nós na pedagogia da infância, a gente estuda a referência italiana. E lá nós temos um autor, uma inspiração que é o Loris Malaguzzi, que ele falava sobre a nostalgia de futuro, que é isso que você fala, o futuro está no presente. E aí o Loris Malaguzzi ele fez uma pequena revolução na Itália no pós-guerra, porque justamente ele foi construir escolas para a infância com as comunidades. Então juntava os pais, as famílias, e essas famílias se comprometiam a criar as escolas pensando nessa nostalgia de futuro, né? Então como é que você vê aqui nesse território amazônico que você atua há muitos anos? Essa relação, né, dessa cultura da adoção sendo ampliada, que a gente possa olhar como esse espaço e tempo de resistência, né? E um compromisso muito sério falar disso, né? O Amazonas, assim como o Nordeste, nossa, o Amazonas, ele é visto no mundo como uma terra sem lei, né? Uma terra em que nós não garantimos os direitos das nossas crianças. Então, nós fazemos parte, né, de um grupo que é a ANGAAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio. E o GAPAM faz parte de um grupo pequeno que é do Norte, o Grupo do Norte. Representamos o Norte no Brasil. E nós temos essa responsabilidade de mudar isso, de mudança. E parece que tem horas que a gente está patinando na lama. Você não sai do lugar. Os anos passam e tem momentos que você acha, acredita que nada mudou. Mas é que os passos para a mudança eles são muito pequenos. Talvez eu não vá ver os louros do que eu estou produzindo hoje, né? Então, nós criamos há cerca de 8 anos, mais ou menos, um projeto chamado Coragem para Somar, né? É um projeto que nós trabalhamos com formação, informação, desmistificação no interior do estado. Então, nós já temos cerca de 17 estados participando, municípios participando do workshop da adoção. Inclusive, este sábado teremos, e vocês estão convidados. Quiserem, eu mando o link para vocês participarem como ouvinte, porque nós vamos ter Tocantins, Anamã, Tefé, eu não lembro qual é o outro município. Até o momento tem 4
municípios com participação nesse workshop, que começa 7 da manhã e vai até às 7 da noite. São 6 palestrantes, nós trabalhamos tudo que a gente trabalha no mês para os candidatos e pretendentes aqui em Manaus, nós trabalhamos online. Só que como interior, nos municípios, é, a dinâmica deles de trabalho com o processo de adoção é muito diferente do processo da capital, então nós abrimos esse projeto, esse workshop da adoção, não só para os pretendentes ou para as famílias que estão em fase de regularização da adoção, mas também para a rede de proteção, conselho tutelar, delegacia, hospital, escola, igrejas, faculdades, se tiver naquela localidade, e os técnicos do judiciário. Então, ele é aberto, nós trabalhamos uma linguagem acessível que dê tanto para um técnico quanto para um pai que está ali, né? Então, o desafio, a missão desse projeto, do Coragem para Somar, que o tema já é subjetivo, né? É realmente desmistificar tudo aquilo. Porque se muitas vezes o técnico dentro do judiciário ele não sabe falar de adoção, imagina uma família que pega para criar. Porque no interior, infelizmente, nós ainda temos um índice, não é mais alarmante, graças a Deus, por conta de muitas experiências exitosas, tanto do judiciário quanto do GAPAM, nesses municípios. Então, não é tão alarmante, mas ainda existem adoções que se chama vulgarmente adoções à brasileira, né? Que pega a criança para criar, né? Então, por que eu estou falando disso? É porque dentro desse workshop, também nós sempre falamos e deixamos gravado para que as pessoas que estão ali ouvindo entendam que é um produto sócio-histórico, que não foi do nada, não é do nada. Foi um bandido que chegou lá e criou isso. Foi um pedófilo que chegou lá e criou essa cultura. Não, é sócio-histórico. No Amazonas, assim como no Nordeste, mas em especial vou falar do Amazonas, nós temos uma cultura de pedofilia. Nós temos uma cultura de adultização infantil. Nós temos uma cultura de trabalho infantil. E temos uma cultura de tráfico infantil. Por quê? Se eu trago uma criança lá de Beruri, para Manaus, é um estilo de tráfico. É um tráfico consentido. Que eu disse para o pai e para a mãe dela que ela vinha para fazer companhia para minha filha. Ela vinha estudar. Mas ela dorme no quarto da empregada. A minha filha vai estudar numa escola pública, mas ele vai estudar ou a minha filha vai estudar numa escola particular, ele vai estudar na pública. Quando ele estiver na adolescência, começar a dar trabalho, eu mando de volta, aí a minha filha fica. Né? Então, isso aí não é adoção. É um estilo de tráfico, que foi o que nós conversamos naquela roda de conversa do ano passado. Né? Sim. As babás vieram desse jeito. Né? É como se fosse da família. Aí aparece no Fantástico a velhinha, analfabeta, morando lá num porãozinho. Em Santa Catarina, Né? Olha aí. Né? Não é só aqui no Amazonas. Não é só aqui no Amazonas, é no Brasil inteiro. Brasil. Eu pegar para criar. Eu trago para dar o melhor para ela aqui na capital, mas ela não vai ter o melhor na capital. Ela vai ser a babá. Ela vai ser empregada doméstica, ela vai ser herdada pelo meu filho, pelo meu neto. Enquanto ela puder produzir mão de obra barata e escrava, ela vai ser legado dentro da minha família, ser herança dentro da minha família. Né? E então, no Amazonas, nós temos ainda, infelizmente, essas culturas que atravessam a adoção. Né? A adoção ela faz link com o trabalho infantil, faz link com a adultização, faz link com pedofilia, faz link com o trabalho doméstico escravo, sabe? Então, quando a gente fala de adoção no interior, passa por
todas essas culturas sociohistóricas que estão enraizadas no nosso interior. Posso até incluir, né? Já falei da pedofilia, não é difícil encontrar uma notícia, inclusive nos jornais deste ano já tivemos, de encontrar cara de 32 anos amaziado com uma criança de 11. Né? A gente está preocupado com as noivas crianças lá na Índia, lá na Arábia, lá não sei aonde, mas lá no Amazonas. Porque no nosso Amazonas nós temos como as águas, como os rios, né? Eles desaguam em vários pontos. Então, muitas vezes, esses caminhos de rio, eles são inacessíveis. Então, o GAPAM trouxe o Coragem para Somar para contribuir. Como é online, né, nós conseguimos, pelo equipamento, né, virtual, conseguimos chegar o máximo possível nos lugares mais longínquos que nós não podemos ir, né? Que não dá para a gente estar lá presencialmente, então a gente chega online para desmistificar, para falar disso, que é real, que todo mundo é responsável sobre isso, sabe? Se eu tenho crianças da minha família no interior e que essas crianças elas vão pro arraial junto comigo dançar funk, eu estou adultizando. Uma hora ela vai começar a namorar cedo. E aí a preocupação do interior não são apenas as crianças, as adolescentes grávidas, mas quantas parentins que a gente chama vulgarmente os filhos do boi, né? Que depois do boi fica aquele monte de adolescentes, de mulheres grávidas, e essas crianças vão para onde? Será que todos ficam na sua família? Não, não. Não mesmo, nem todos. Alguns vão para adoção visivelmente, mas outros vão para adoção ilegal, né? Ou vão para os seus pais internacionais, né? Que às vezes isso já é até um produto já comercializado, né? Então, gente, no nosso interior, nós precisamos ter um olhar mais aguçado, né? O Amazonas ainda lida com essa vulnerabilidade, né, técnica, vulnerabilidade de políticas públicas, né, não chega lá essas informações mais detalhadas, maiores. É claro que todo mundo sabe o que acontece, né? Você descobre pelo jornal. Então, é muito importante um espaço como esse, nós falarmos dessas fragilidades, não só no Amazonas, que você está dizendo, lá em Santa Catarina também tem, né? No Nordeste também tem, né? Mas é importante nós falarmos que esse ambiente, ele precisa vir para o mapa. Não adianta só falar lá da Ilha de Marajó. Tá? Não adianta vir lá uma notícia internacional do caso Epstein. Todo mundo sabe que acontece isso no interior. Mas a polícia não dá conta, o judiciário não dá conta, o conselho tutelar não dá conta, a defensoria pública não dá conta. Por quê? Porque a sociedade ela está impregnada e normaliza. Então, enquanto nós não tivermos voz para diminuir essa normalização, achar que isso é normal, sabe? Criança está dançando funk, criança está numa festa de boi à noite, né? Normal escutar piada imoral no aniversário, que é normal namorar com 11 anos, que é normal ter rede social. Nós adultos somos responsáveis. Nós adultos, a sociedade é responsável. Não adianta a sociedade cobrar políticas públicas se a sociedade não faz nada. Se a sociedade é conivente, se o vizinho escuta o grito de uma criança apanhando, ele não tem coragem de ligar para a polícia. Se o vizinho não vê uma mulher gritando e só vai falar no dia seguinte que acha que ouviu a mulher e ela foi vítima de feminicídio, não adianta se a sociedade não se despertar e se essa sociedade nossa não se responsabilizar.
Nós somos uma sociedade que nós não nos responsabilizamos, nós temos medo. Nós passamos por cima de alguém e nós não vamos enxergar que aquela pessoa está precisando de algo. Ó, só encontrar Gabriel. Em julho de 2023, Sônia Maria de Jesus, uma mulher surda e muda, foi resgatada de uma situação de trabalho análogo à escravidão. É isso mesmo. Sônia trabalhou para a família por cerca de 40 anos, desde os 9 anos de idade, sem receber salário, férias ou folgas. E ela era na casa do desembargador Jorge Luiz de Borba e sua esposa, Ana Cristina Gaioto de Borba, em Florianópolis. Eu acho assim, de eu estar aqui, né? Porque justamente, né, fica essa ideia de que o norte e o nordeste acontece isso, né? E que o sul e o sudeste não. Mas E é uma acontece, realidade em é uma todo o realidade, Brasil, todo, né? todo o Brasil. Eu te agradeço, eu fico emocionada porque esse caso é um caso para a gente emblemático, né? O movimento feminista, esse ano, inclusive, fez uma série de denúncias e o caso da Sônia ainda está nesse processo, sabe? Ela voltou para casa desse juiz, enfim, sabe? Ah, é verdade, eu li mesmo. É verdade. Então, é assim, é um. Eu peço, que eu fico muito emocionada, porque de fato eu acho que é um tema que Mexe muito com a gente. Com conta esse direito, né? E isso me veio à tona, né? Uma notícia que teve aqui. E como ela leva esse direito de toda criança, de todo esse processo, né? Que a gente vê que é angustiante, que é um processo que demora, mas é um direito que vem ali para requer todo um cuidado, né? Quando for adotar. E aí me veio aqui uma notícia que teve aqui no Amazonas, né? Que eu vou ler aqui um pouquinho, que já leva em conta para problematizar um pouquinho, né? Sim. Para disparar. É casal paulista preso por tentar comprar bebê no Amazonas já havia tentado burlar processo de adoção, aponta a polícia. Isso do ano passado, dia 14 de julho de 2025. E aí, levando em conta todo esse processo, né, que é o GAPAM, que é a adoção, que requer esse direito. Então, pode um pouquinho Ela só tá falar um pouquinho bem mais. fresquinha, né, a notícia. E graças a Deus, não foram conseguiram, barrados né? em Várias várias instâncias, né? Tiveram olhares de pessoas que desconfiaram e tudo isso, graças a quê? Manacapuru é um município, né? Aqui em Manaus, e Manacapuru já com juízes exitosos que já estavam trabalhando essa desmistificação da adoção no seu município, né? Assim como Maués, né, Lábrea, Tefé, Tocantins, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, né, Parintins. Nossa, assim, eu não vou citar o nome de vários juízes aqui, que são juízes jovens que receberam as suas comarcas, tiveram a humildade de buscar ajuda com o GAPAM para que nós fôssemos levar o Coragem para Somar para essas comarcas, né? Para desmistificar, porque conhecimento salva. Informação salva. Então, quando esses magistrados chegam nos municípios e que levam também o GAPAM para trabalhar essa questão da adoção, o que eles querem mostrar para a sociedade? Eles querem mostrar que as coisas vão começar a funcionar, que alguém precisa dar um pontapé para começar a funcionar. Né? Não pode ser uma terra sem lei. Então, a partir dali, eles começam a fazer a orientação nos cartórios, fazem as orientações dos hospitais, dos pronto-socorros, das escolas, né? E então a sociedade começa a perceber que aquilo não pode acontecer, que existe uma normativa. Se tem uma criança que você não pode ficar, você tem que informar a vara de infância local. Você tem que informar o conselho tutelar local se o seu município não tem uma vara de infância, né? Se o seu município não tem uma defensoria, você tem que buscar um órgão de proteção à infância para levar essa criança.
né? E aí diminuir, né? Ou erradicar, se Deus quiser, erradicar essa adoção ilegal, né? Então, são pessoas que ainda acham que podem vir para o Amazonas e tentar uma adoção ilegal, né? E não falando somente do crime, mas que é importante dizer, por que vale a pena buscar uma adoção legal e para sempre? Porque ela é para sempre, né? Porque você pode dormir, que você pode ir para sua cama, botar sua cabeceira no travesseiro e ter certeza que ninguém vai bater na sua porta. Ninguém vai saber o seu nome, porque é um sigilo. Uhum. E por que que demora? O judiciário ele precisa ter certeza que ele esgotou todas as possibilidades de retorno dessa criança para sua família de origem. Isso é uma garantia até para a família adotiva, quando essa criança, aos 18 anos, quiser procurar suas origens, dizer: não, olha, o juizado procurou, foi lá com fulano, com Beltrano, tentou, botou, foi no endereço, colocou na rede social, né, colocou no diário oficial, não conseguiu, por isso que eu fui para adoção. Né? Essa criança também ela vai ter certeza que ninguém esperou, aproveitou a oportunidade da sua mãe numa depressão pós-parto, ou essa mãe vulnerável dentro do hospital abandonada que foi vítima de um estupro, sabe? Ou foi vítima do seu padrasto, né? Então, essa criança, quando ela está na sua fase adulta que quiser buscar a sua origem, ela também ela sabe que foi feito tentativas de colocá-la de volta na sua família biológica, né? Então, quando a gente escuta um absurdo desse dos interiores, a gente escuta, né, do Gapã, a gente escuta, mas escuta também com alegria, porque se não saiu, foi porque alguém já sabia que não podia, que aquilo estava errado, né? E que as observações não vieram de pessoas ilustres, veio do porteiro, veio da enfermeira, né? Ou seja, o judiciário esteve lá, fez uma orientação, alguém fez um curso de preparação do GAPAN naquela localidade, né? Então, nós nos sentimos assim felizes porque a informação vai chegar, né? E que cada vez que se evita uma adoção ilegal, é mais um passo que nós damos para a legalidade. Compartilhou com a gente toda essa experiência, mas de certa forma, o que ficou é essas forças, né? Que fiquem abertas dessas forças. E aí eu vou ler, posso ter esse convite final para você poder arrematar a gente com essas forças, tá? Desencerramentos que se abrem à diferença para sentirmos juntos. O trabalho de amor e cuidado na maternidade e infância ainda é tecido na mão das mulheres, nas margens dos rios, no calor úmido da Amazônia que respira junto. São elas que acordam antes do sol, que embalam o choro e a fome, que carregam no corpo o peso invisível de manter a vida viva. E as infâncias? Correm entre barro, folhas e águas, aprendem com o vento, com o canto dos pássaros, com o silêncio das árvores que também cuidam. Mas há cansaço. Há um cansaço antigo, herdado, que se mistura ao amor, como raiz que não se arranca. Ainda são elas, as mulheres, que sustentam um mundo sem nome, que criam futuro com restos de tempo, que reinventam cuidado onde falta tudo. E a Amazônia vê, guarda e sussurra em suas folhas. Cuidar também é resistir. Quando fala de cuidar e resistir, fala dessa natureza que nos acolhe, né? Que traz esse sentimento de vida, né? Eu só vejo uma rede. Só vejo uma rede. A rede na nossa casa sempre é um símbolo de colo, né? Os meus filhos foram embalados em rede, a minha filha conheceu a história de adoção dela na rede,
né? Os meus netos são embalados na rede, e quando eles não cabem mais na mesma rede, eles ainda cabem no colo, né? O meu de 35 e a minha de 24, todos os dois ainda sentam no colo da mamãe, fungam no cangote da mamãe, né? Eu gosto sempre de dizer que você precisa, o amor incondicional, ele se constrói dentro de casa, no dia a dia, né? E ele se mostra através do carinho, através de acolhimento real, de toque, né? De cafuné, de pentear o cabelo, né? De dar um remédio. E a nossa geração, ela precisa se preparar para ser cuidado depois. Mas quando eu me preparo para ser cuidada depois, quem é que vai cuidar de mim? Alguém que não sabe cuidar? Então eu preciso ensinar a cuidar. Eu preciso ensinar em casa. Os meus netos, eles me ajudam a levantar com a bengala. Eles arrumam os brinquedos no chão para a vovó não cair, né? Eles sabem o toque do telefone, do remédio da Bisa, e eles saem correndo com a necessaire com os remédios que o telefone está tocando para o remédio da Bisa. Então, isso tem que ser ensinado porque é uma troca. Eu vou envelhecer. Eu já estou envelhecendo. Alguém vai precisar cuidar de mim. E se eu não ensinar, eles não têm como aprender, né? E essa rede é o começo de tudo. É quando se contam as histórias, né? Hoje, a matriarca da casa ainda é minha mãe, ainda não sou eu, graças a Deus, ainda é minha mãe. E a gente se reúne, né, na casa dela, no quintal, com as redes armadas, já que agora não temos mais sítio, eles vieram do interior para cá, né? Porque elas já estão muito idosos e ela desenvolveu Parkinson, então não dava para ficar mais, né? Escutando as guaribas cantarem até tarde da noite, a gente na rede, na casa dela. Então agora é no quintal da casa dela. Então todo mundo pendurado nas redes, cada criança numa rede com algum adulto, né? Com tio, com primo, com pai, com mãe, com vó. E a gente reconta as mesmas histórias que eu escutei do meu pai, que o meu pai escutou dos pais, né? E o meu filho começa, conta aquela mãe, conta aquela pai, Biso, conta aquela. Então é na rede que a história ela tem vida. As histórias de assombração, as histórias de Curupira, de Mapinguari, né? As histórias de caçada, das onças, dos bichos, e aquilo vai criando um ambiente tão interligado que quando a gente se encontra com outros parentes e outros lugares, se forma uma grande, de novo, redes atadas. Conta aquela, tio, quando a onça quis te comer. Conta aquela, avó. E não é mais nas ocas, não são mais nos sítios, onde são nos quintais, talvez futuramente dos apartamentos, que não terão tantos quintais, mas aonde tiver uma rede, terá uma contação de história, sempre. Isso, né? E sentindo as coisas, até comentei com o Guilherme aqui que era para ter pedido água e lenços. Porque em muitos momentos a emoção vem, né, gente? São temas que são questões que nos atravessam de uma forma ou de outra, né? Mas nos atravessam e não só passam, né? Elas nos tocam, elas picam e elas nos mobilizam a outros sentires, né? Das nossas maternâncias, das nossas maternagens, das nossas infâncias, das nossas famílias, das nossas crianças e das nossas Deixei docências, de né? falar, que é a importância da escola para essa infância, né? Eu penso que a escola é um lugar secundário, mas que ele se torna prioritário quando essa criança não tem os seus direitos garantidos. Eu trabalhei a minha vida toda em educação. Mesmo sendo psicóloga, a minha vida toda foi dentro de escola, né? Dentro de escola ou nas comunidades, né, de periferia, trabalhando com a igreja.
com catequese, com de jovens. E a escola, ela, claro que também vão existir vivências negativas na escola. Eu mesmo vivenciei algumas experiências negativas na escola, né? Mas a criança que sofre quando ela é descoberta, né? Quando alguém olha, alguém percebe, ela muda o futuro dessa Uhum. criança, muda o futuro. Então, eu me deparei com muitas experiências com crianças em que foram coisas assim que eu disse, meu Deus, se a gente não tivesse aqui, quem que ia ver? Quem que ia olhar, né? Uma criança que eu me deparei que veio, eu toquei nela no lanche e ela desviou, aí eu passei a olhar, passei a pedir abraço, a pedir beijo, né? Vem me visitar, eu tenho um bombom aqui na minha sala, né? Até que eu descobri que, numa vez, ela chegou chorando na minha sala e disse: Tia, posso te contar uma coisa? Eu falei: Pode. O meu pai me deixou no meio da rua. Nossa, aí foi um dos primeiros impactos, né? Que a gente acha que as dores do abandono vão acontecer nas periferias, que as dores do abandono vão acontecer em famílias de baixa renda ou desestruturadas, né? Aconteceu numa família abastada, uma escola particular, né? E eu chamei a família e houve um encontro nessa família, porque também você não pode, você precisa dar oportunidade para alguém se arrepender do que faz. Uhum. Porque alguns arrependimentos, eles são reais, são verídicos, né? E dá para você passar por tudo aquilo, por cima de tudo aquilo. E essa foi um choque tão grande quando essa família se percebeu, porque essa mãe se percebeu. Naquela época não usávamos a palavra feminicídio, Uhum. né? Mas se percebeu uma violência psicológica, uma tortura psicológica. Essa mãe não tinha voz altiva para esse pai. Esse pai, o mantenedor desta casa. É o que cobra, é o que paga, é o que gasta, é o que trabalha o dia todo, é o que volta só de noite, né? É o que exigia, né? Então, quando essa família enxergou essa violência dentro de casa atingindo a coisa que era mais preciosa para eles, e que eles achavam que aquela medida que eles tomaram era uma medida que ia impactar positivamente a vida dela, Uhum. não impactou positivamente. E uma outra, que numa conversa, né, sobre emoções, trabalho muito as questões socioemocionais com as crianças. Numa dessas conversas sobre as emoções, essa criança falou porque ela tinha raiva do vô. Aí eu disse, nossa, então a tia assim vai conversar com você daqui a pouquinho, porque eu não queria, porque eu já parece que da hora, falei, não quero nem que ela fale, porque eu já sei que não é agressão. Dito e feito, abuso sexual. Então, chama essa família. É uma pessoa de dentro de casa, uma pessoa de confiança, né? Então, a escola, ela tem essa possibilidade de salvar vidas. E os nossos professores, nossos estagiários, nossos orientadores educacionais, supervisores, né? Nós precisamos ter esse olhar de resgate, de cuidado. As pessoas estão tão atarefadas, com tanta meta para bater, sabe? Com tanto conteúdo programático para concluir, que nós não fazemos o básico, que é olhar de verdade meu aluno. Eu conheço um por um, eu conheço cada um pelo nome, eu sei o que cada um. Ah, Iraci, quando eu dou formação para estagiários, para professores nas escolas, eles dizem, Iraci, a gente não tem tempo, mas se fosse seu filho, você ia cobrar do seu professor para ele ter tempo. Então, nós, professores, fui professora por muitos anos, do ensino infantil até o ensino superior, eu não sabia nome, porque eu não sei mesmo nem o nome lá de casa. Estudo
o nome dos cachorros, com os gatos, com as crianças, tudo. Só sei o nome do Petrarca. É o único que eu sei o nome. Porque o resto é uma salada. Então, imagina numa sala de aula. Não decorava nome mesmo. Mas eu sabia, eu conhecia carinha por carinha. Eu sabia a mudança do penteado. Sabia quando tinha tomado banho, quando não tinha tomado banho. Tinha paciência de ver os desenhos, de ouvir as fofocas, né? Então, a gente precisa gostar de gente, a gente precisa gostar do que faz, sabe? E eu penso que isso precisa ser algo implantado, algo que os nossos alunos, nossos acadêmicos percebam como uma regra básica para ele. Uhum. Amar o outro. Amar o outro. E quando você ama o outro, você sabe direitinho tudo do outro, né? Sabe como é que ele chega. Em casa a gente sabe, o filho chega. O que foi que aconteceu? Nada, nada. Brigou com o namorado. Não. Teve nota baixa na prova. Não, a gente já sabe, alguma coisa aconteceu. E professor é a mesma coisa. O professor é um anjo para algumas crianças, mas ele também pode ser terrível para outras. Pode matar e ele pode salvar. Então, o que nós queremos, né? Queremos salvação.